Tito é um cara que trabalhava com Paulo. Tito era um dos caras de confiança de Paulo. E tu começa a ler Tito foi um dos caras que carregou muitas cartas de Paulo. Por exemplo, 2 Coríntios, Timóteo, ele levava as cartas. Ele fazia essa condução. E era um cara que fiscalizava a obra do Senhor. Provavelmente Tito foi convertido numa das pregações de Paulo. E Paulo adorava esse cara. Tanto que ele chamava meu irmão na fé. Tito, nós temos muito que aprender com ele. É um cara que vai nos ensinar de uma maneira. E por mais que ele tenha só praticamente uma página e meia, que Paulo vai relatar sobre o que ele deve fazer, a gente começa a pesquisar sobre a vida de Tito e a gente descobre muitas coisas. Eu até peguei uma biografia dele aqui, não vou me estender muito, mas que talvez seja importante você saber quem era Tito e por que o nome dele está na Bíblia. Talvez nós escolhemos a Bíblia e olhemos em Tito. É importante nós saber quem era, porque o apóstolo Paulo designou ele à cidade de Creta. Eu tenho aqui, talvez para você entender um pouco mais, Tito é mencionado em 8 vezes nas epístolas de 2 Coríntios. Ele esteve presente em um momento complicado daquela igreja. É provável que Tito visitou Corinto pelo menos 3 vezes, sendo que em 2 delas ele supervisionou a arrecadação para ajudar irmãos pobres de Jerusalém. Olha bem, a gente não percebe, mas ele estava sempre envolvido. Quando Tito chegou a Corinto, a situação da igreja era muito difícil, principalmente pela imoralidade, pela discórdia que causava facções entre seus membros. Então ele foi enviado para aquela igreja portando uma carta de Paulo, com recomendações e exortações a respeito dessas situações. O sucesso dessa missão foi muito satisfatório, deixou Paulo animado com os resultados. Juntamente com um outro irmão de Cristo, foi Tito, que levou a 2ª epístola aos Coríntios. Vê que ele estava sempre envolvido. É um cara talvez que a gente não olhe, mas ele tem uma importância enorme na caminhada com Paulo, porque ele estava junto com Paulo. É um cara que viveu ali, que se converteu provavelmente com uma pregação de Paulo e começou a caminhar no Evangelho. E Paulo confiava tanto nele que designou ele para algumas tarefas. Tanto essas de levar a carta e fiscalizar, observar como estava sendo realizada a obra. Tanta importância para vocês entenderem, porque Paulo já é um exemplo. Agora Paulo dizendo assim, cara, vai lá e fiscaliza para mim como está essa obra. É alguém que Paulo confiava demais. Tanto ele quanto Timóteo. Os dois eram bem amigos de Paulo. E Paulo confiava extremamente neles. Então é importante nós entender quem era Tito. Tito era esse cara. Extremamente importante para a vida de Paulo e extremamente importante para o Evangelho. Porque ele carregava, ele levava o amor, ele levava o Evangelho firme. Tito era um general, um cara que era firme nas palavras. Tanto é que Paulo vai levar ele a Creta justamente por causa disso, porque ele é firme no que ele vai falar. E Creta estava vivendo uma situação bem complicada, por isso talvez que Paulo designa ele, que ele era mais firme no que ele dizia. Ele era mais carrasco, talvez. E esse é Tito. E nós começamos a carta de Tito. Está um pouco silêncio. Está tudo bem, irmãos? É ensino, né? Depois o pastor pega fogo aí. Olha só. Tito. Daí, apóstolo Paulo vai ensinar o seguinte. Eu já vou chegar
chegar onde nós devemos agregar essa carta à nossa vida. E Paulo, aqui no capítulo 1, no versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus para que Cristo Jesus, nosso Salvador. Para te ver como Paulo adorava ele, chamava ele de irmão, meu filho. E a razão porque Paulo envia Tito a Creta, já está no capítulo 5. Diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que estava faltando e constituísse presbítero em cada cidade. Olha só, Creta é uma ilha da Grécia lá, onde que o evangelho estava sendo distorcido. Pessoas estavam enganando, famílias estavam sendo instruídas mal. Tinha pessoas pregando o evangelho falso. Tinha pessoas ensinando totalmente errado o amor de Deus. Era uma cidade onde que os maus exemplos estavam sendo frutificados. Isso mesmo. As pessoas estavam sendo conduzidas a maus exemplos. Os velhos estavam dando mau exemplo. As mulheres estavam dando mau exemplo. As mulheres casadas estavam dando mau exemplo. Os jovens estavam crescendo no mau exemplo. Olha a missão de Tito: chegar sozinho ao lugar onde eles já estão firmes naquilo que eles decidiram. Olha a missão onde Tito vai entrar, no lugar onde que as pessoas já não estão mais preocupadas com o evangelho, no lugar onde as pessoas só querem enganar e pregar um falso evangelho. E Tito vai entrar nesse lugar. E é interessante porque hoje nós vemos muito isso. Quantas das vezes no trabalho, em qualquer lugar você vai encontrar uma pessoa não crente que vai dizer assim: os pastores são todos iguais, só querem dinheiro, só querem isso. São pessoas que vão te dar mau exemplo, talvez, que você olha assim: pá, esse cara não pode ser exemplo. Mas quem somos nós para julgar? Mas Tito foi a esse lugar justamente para transformar esse ambiente. Os ambientes que estavam sendo distorcidos. E agora pasmem vocês, porque o diabo quer exatamente isso: que o teu filho, que o jovem cresça num mau exemplo. E era isso que estava acontecendo em Creta, porque os velhos davam mau exemplos e eles vinham crescendo nessa conduta má. Ou seja, hoje nós vimos pessoas crescendo de mau exemplo. Nós vemos casas destruídas e vemos pessoas, crianças e jovens sendo direcionadas ao mundo e não direcionadas à palavra do Senhor. Nós olhamos hoje lares sendo mau exemplo para outros lares. Nós vivenciamos isso. Nós toda hora estamos olhando para pessoas e olhando ver as condutas, como elas estão sendo carregadas. E não foge muito, porque Creta estava vivendo isso. Estava vivendo essa má conduta. E Tito vai ser enviado justamente para mudar. Só que é o seguinte: ele está sozinho. Imagina você chegar num ambiente, tem que transformar ele. Sim, o evangelho transforma, mas você chegar onde pessoas já estão firmadas naquela mentira. Tito vai entrar e vai começar a pesquisar pessoas, a procurar pessoas que tenham uma ideia, que ainda não foram, não tiveram ainda uma punição, não tiveram, a mente ainda não foi danificada. E Tito vai ter que começar a procurar pessoas para começar a igreja. E quando nós olhamos para a igreja em si, nós observamos como é importante que cada um ande em unidade. Tu imagina se um dá mau exemplo ao outro. Como é importante nós estarmos unidos para que o amor e o evangelho cresçam. Como é importante
nós estarmos conectados na palavra. Tu imagina Tito procurando pessoas e não encontrando ninguém, porque todos estavam com um pensamento mau, todos estavam com uma direção totalmente torta. E aí Tito teve que garimpar no meio daquele povo para procurar alguém que esteja com o coração aberto para começar a seguir a Cristo. Isso é o que acontece hoje em dia. Muitas vezes nós olhamos e começamos a olhar para as pessoas, e as pessoas têm algum passado onde que elas sentem um exemplo. Meu pai foi assim, eu sou assim. Eu dentro de casa, eu sempre fui tratado dessa maneira e vou continuar sendo assim. Hoje eu tive uma experiência no meu trabalho. E eu vou contar um testemunho bem rápido aqui. Teve um cara que estava no meu trabalho hoje e eu cheguei cedo e liguei um louvor. Não tinha ninguém. Peguei meu PC lá, liguei o louvor, deixei. Às 6 horas chegou outro rapaz e ele é muito de mudança. Eu comecei a falar para ele vir na conferência, que vai ser um lugar tremendo. E ele disse assim, eu não vou. Eu falei, tá bom, amém. E nisso eu recebo uma mensagem do Júlio. O Júlio dizendo, irmão, estou orando por você. E naquele momento eu pensei assim, poxa Senhor, o que eu devo fazer? Porque ele estava chorando com o louvor que eu tinha colocado, mas estava dizendo não à vinda aqui. Eu disse, por que? Júlio, inclusive é o nome dele. Júlio, por que tu está chorando? Ele falou, não sei, cara, mas eu não posso ir a esse lugar. E eu disse a ele, falei assim, cara, Jesus tem o poder de transformar a sua vida, não importa o que tu passou. Depois eu descobri o porquê que ele não queria vir. Eu disse para ele, cara, não importa o que tu teve acesso, o que importa é que tu vai dar acesso agora. Não importa o que te fez até aqui, o que importa é a decisão que tu vai tomar adiante. E é engraçado porque tudo na nossa vida vai a partir de um passo. Ou nós decidimos manter no lugar, ou nós decidimos romper esse lugar. Sabe, a cidade de Creta, ela estava vivendo uma vida totalmente estranha, e não ao Evangelho. Mas quando nós olhamos Tito tentando converter todo esse povo, o quanto é difícil. E quanto é difícil para nós hoje também estarmos na igreja e tentarmos levar o Evangelho. Porque parece fácil você falar do amor de Deus. Mas quando nós encontramos corações duros e mentes já cauterizadas, é difícil. Porque já não depende de nós. Mas nós temos que levar mesmo assim o amor de Deus. Como tem gente hoje trancada já, sem saber como lidar com as situações. E nós levamos o amor e simplesmente ela não aceita. E é assim hoje em dia. E Tito tem essa missão nessa cidade, de transformar esse povo. E nós começamos a ler e entender que ele vai cumprir essa missão. Por mais que ele vá morar e viver e vai constituir uma família nesse lugar e vai morrer de velho, nós vamos perceber que ele vai conseguir manter. Só que o esforço que nós estamos dedicando à obra, porque a obra ela não começa sozinha, ela é liberada uma palavra. Tu imagina se Tito chegasse a esse lugar e simplesmente virasse as costas, não dá não. Não dá para me seguir porque aqui todo mundo é diferente, os caras não aceitam, não querem nada. Imagina chegar num lugar onde que o evangelho é distorcido e as pessoas pregam para receber dinheiro e ainda não pregam o verdadeiro evangelho, engano, e as pessoas caem nisso. E aí tu chega nesse lugar e tu começa a transformar. E Tito vai ter essa missão de transformar e procurar pessoas para agregar a igreja. Quão bom é importante nós agregarmos na igreja. Quão é importante você fazer parte de um grupo que vai em direção ao evangelho. Sabe, você não é só alguém que vem à igreja para ouvir a palavra. Você tem algo que Deus requer de você. Com certeza Deus depositou algo em você. Você não está aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos algo para oferecer.
Então busque. Comece a navegar na palavra. A gente começa a observar mais quando a gente lê mais a Bíblia. E começa a observar os detalhes, porque tu olha para uma carta tão pequena, o quão importante ela é. O quão é importante ela é para a igreja, porque ela não é destinada a Tito. Diferente de Timóteo, que Paulo escreve para Timóteo. Essa carta, Paulo vai escrever a Tito, mas direcionada à igreja. É diferente, porque ela é direcionada às igrejas. Ela não é uma carta específica para Tito. Ela vai instruir sim, Tito, tu tem que fazer isso para as igrejas. Então, diferente de Timóteo, onde Paulo escreve a Timóteo para que ele venha caminhar no Evangelho e entender. E aqui não, aqui é direcionada a nós, para que nós não venhamos falhar. E a tarefa de Tito em Creta era essa: a razão de que deixei em Creta foi para que você pusesse, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. A razão de que deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade. E aqui ele vai procurar. No capítulo 10 diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando familiares e ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: crestes sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreendam severamente para que sejam sadios na fé. Olha como é que estava esse povo. Olha como é que eles estavam vivendo. E Tito vai ter uma missão para que eles sejam sadios na fé. Tito vai ensinar eles a sã doutrina, para que eles sejam exemplos de vida. Tito vai começar a dizer assim: vamos procurar, Paulo diz a Tito, procura pessoas onde vão agregar a tua igreja. Procura pessoas onde vão caminhar com você, a igreja, para que elas venham dar bons exemplos. Sabe, quando nós olhamos o bom exemplo, não é simplesmente nas palavras, mas sim nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós determinamos e naquilo que nós mostramos para as pessoas. Talvez não é o que nós falamos, muitas das vezes é as nossas atitudes fora da igreja. Talvez quando alguém te olha e diz assim: esse não pode dar exemplo de nada. Como é ruim isso. Eu já ouvi muitas pessoas falar: esse cara não tem moral para dar exemplo, esse não serve de exemplo para ninguém. Agora tu imagina você olhar para alguém e ter essa convicção de mau exemplo. Porque é difícil você falar de casamento se você não é casado. É difícil você falar de um filho de alguém se você não tem filho. É difícil você falar de um irmão, ou de um pai ou de alguém se você não teve. Então seja curado para que você possa curar alguém. Seja transformado para que você possa transformar alguém. Esse é o verdadeiro testemunho. Essa é que você carrega. Não é simplesmente você falar palavras bonitas. Não é simplesmente você estar aqui em cima, mas mostrar com atitude. Mostrar o verdadeiro amor de Cristo. Nós estamos prestes a uma conferência e ela vai ser algo tremendo, eu creio. E se você não tiver um bom exemplo, de nada vai adiantar você estar aqui. Talvez você vai estar aqui e receber uma palavra e vai ser confrontado, porque as pessoas vão dizer assim: eu recebi uma palavra. Pois é, mas cara, você, sei lá, olha a tua vida. Tudo bem, eu posso ser transformado, isso é fato. Mas que eu possa sim caminhar no Evangelho e não simplesmente deixar que ele passe em meus ouvidos sem que haja transformação. Eu não posso simplesmente aceitar a palavra e fazer dela simplesmente que ela foi lançada e chegar em casa e esquecê-la. Quantos de nós lembra do culto que foi semana passada?
da abertura que foi dada? Quantos lembram qual palavra foi liberada? Talvez porque nós não estamos conectados realmente com a palavra. Talvez nós viemos aqui, sentamos e não simplesmente cumprimos a tarefa de estarmos aqui. E aí olhamos para tudo isso e se maravilhamos. Só que ao mesmo tempo nós temos que entender que Deus está lançando toda hora palavras. E se nós não darmos exemplos de como ser, nada vai adiantar. Vai ter sexta, sábado e domingo. Dias de muita alegria vai ser. Eu creio que vai ser um lugar de transformação. Amém. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre a nossa conferência, sobre o tema Querigma, está lá no YouTube. Você pode entrar lá. Igreja Ramos da Oliveira. Vai lá, vai ser bênção, você vai entender um pouco mais sobre esse tema. Vai saber que Deus vai liberar uma palavra aqui nesse lugar. Que você venha com o teu coração aberto. Venha com ele aberto, porque vai ser transformador. E Tito tem essa missão de transformar esse ambiente. E cara, como é interessante, porque hoje, quando eu lembro do meu avô, eu lembro um bom exemplo. Agora, é ruim quando você lembra de uma pessoa velha que te dá mau exemplo. Tu imagina alguém velho dar mau exemplo. É ruim, né? Porque já tem uma trajetória de vida. Já viveu muitas coisas. E de nada é útil o que ele viveu. Como é ruim você olhar para a pessoa e você dizer assim, cara, esse não tem nada a me agregar. Eu não posso aprender nada com ele. Porque ele não é o cara que me dá exemplo. E era o que acontecia aqui. E Paulo vai dizer assim, como ele deve prosseguir, como ele deve fazer a esse lugar. No capítulo 2. Amém? Aleluia. Deus é bom. Diz assim, ó: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine a mulheres mais velhas a serem reservantes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravas, há muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, e amarem seus maridos e os seus filhos, e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo em exemplo para eles. Tito tem que ser um exemplo para eles. Tu vê que Paulo vai dizer como ele deve prosseguir com essas pessoas. Como ele deve ensinar eles. Tito, seja primeiramente um exemplo de tudo que ele ensina aqui, para que eles sejam moderados, que eles sejam sadios na fé. Paulo vai dizer, seja exemplo. Seja exemplo, porque tudo eles vão se espelhar em você. E para quem é presbítero, é importante ler também essa carta. Não sei se temos algum presbítero em casa. É importante, porque é uma carta direcionada a presbítero também. E de mesma maneira, Paulo vai instigar Tito a ensinar e mostrar uma direção a esse povo. Esse povo estava perdido. Tito ele vai começar a ensinar e mostrar a eles como deve ser. Só que no meio disso tudo, Tito vai ter algo ainda mais. Mostrar a eles
a conduta cristã, como dever um cristão, e como eles devem prosseguir, e como o Evangelho deve impactar. Nós, muitas das vezes, a gente olha o que acontece ao redor do mundo mesmo, e começa a imaginar que já não tem mais jeito, que não tem mais fim. E até falei há tempo atrás que Jesus vai voltar porque Ele prometeu que vai voltar, e a palavra dele, ela não é vazia. Ele não mentiu para você. Ele vai voltar. E quando nós olhamos a esse tempo, nós observamos que o quanto falta do amor de Cristo, o quanto falta nós se posicionar para levar o amor dele, o quanto falta nós se dedicarmos a ele. Sabe, tem muitos lugares ainda que não foi atingido pelo amor de Cristo. Tem muitos lugares ainda que você precisa ir. E talvez Deus está te chamando para te capacitar, para te mostrar, para te ensinar uma direção. E muitas das vezes nós ficamos posicionados, sentados, sem se movermos. E Deus está dizendo assim, são pessoas que você deve alcançar, mas você olhando, não observa e simplesmente ignora esse fato. E aí começa a observar ao redor, dizer como tem gente que ainda precisa ser alcançada assim, porque você não se posicionou ainda. Ainda tem pessoas do teu lado, vizinhos, sei lá, pessoas conhecidas no teu trabalho, no teu lugar onde você estuda, mas você precisa se posicionar também como um cristão. Não basta simplesmente nós carregarmos só dentro de nós. Ele precisa ser exposto. Seria muita hipocrisia nossa carregar algo e mantermos só para nós. Porque Cristo não morreu só por você. Ele morreu por todos nós. E seria inútil simplesmente eu aceitar Jesus e sem mostrar o caminho para alguém. Porque seria somente sobre mim, não é sobre mim. É sobre Ele e o que Ele fez por nós. E é isso que Tito tem que mostrar a eles. Paulo vai dizer, ensina a eles, Tito. Mostra a ele como proceder. E no capítulo 13, eu já vou encerrar, né? Nem sei quantos minutos eu estou. Nossa, 40 minutos já. Aleluia. No capítulo 13 vai dizer assim, ó. Vai lá para o versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus, nosso Salvador. E Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos formemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que eles que creem em Deus se empenham na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Sabe, que você possa sim praticar as boas obras, que elas possam gerar frutos, que você possa sim mostrar o teu amor, que você possa entender que o Evangelho ele tem que gerar fruto, e que as boas obras elas serão exemplo para os outros, e que as tuas boas obras será exemplo aos outros. A recomendação do apóstolo Paulo a Tito é que o corpo de Cristo seja edificado para a glória e louvor de Deus.
E a atitude do cristão é a manifestação da graça de Deus, pois dela provém o desejo de cumprir de Deus, de salvar o mundo. A graça salvadora em Jesus nos conduz à renúncia do pecado. Sabe, não dá para viver no pecado e querer praticar as obras. Não dá para se manter no pecado sem renunciar, sem você viver o verdadeiro amor. Você precisa renunciar ao teu pecado. Você precisa largar o teu pecado. Sabe, muitas das pessoas estão sendo desviadas porque não assumem o seu pecado. E talvez isso aconteça com muita gente. Porque o ato de dizer ao Senhor: Pai, eu peco aqui, eu tenho errado contigo aqui, Senhor, mas que eu possa gerar bons frutos, para que eu possa gerar uma boa obra, Senhor. Tira de mim esse mal que me afasta de Ti. Tira de mim esse erro que me afasta do Teu querer. Talvez nós temos pecados e não declaramos ao Senhor. Talvez nós carregamos algo e não conseguimos liberar ele para Deus. Sabe, nós precisamos tirar isso do nosso coração. E eu falei que está vindo uma conferência porque quando você chegar aqui na sexta, você esteja com o teu coração aberto e não com ele pesado. Não com ele ansioso, mas com ele leve e aberto, porque Deus vai proclamar algo aqui sobre esse lugar. Que você possa estar disponível nesse momento. Que você possa estar com os teus ouvidos e o teu coração limpo. Então, se existe um momento, talvez de nós orarmos e entregarmos a Ele, esse é o momento. O próximo culto já vai ser o culto. E todos nós vamos estar aqui. Todos nós queremos ouvir a palavra de Deus. Todos nós queremos estar aqui nesse momento. Então eu quero convidar você a se colocar de pé.